Nesse exemplo, a gente vê que um aluno foi fazer um experimento e colocou lá 100 gramas de água na forma de gelo e o aqueceu. Depois, ele retirou essa água e fez novamente outra experiência, só que dessa vez ele coloca 100 gramas de água líquida, inicialmente a 0 graus Celsius, e quer saber qual vai ser a temperatura final dessa água. Então, a gente tem ali duas etapas nesse experimento e a gente tem que considerar também que a mesma quantidade de energia que foi fornecida na primeira etapa foi fornecida na segunda etapa também, conforme o enunciado do exercício. Eu vou dividir essa resolução, então, em duas etapas. A primeira delas é quando a gente faz o experimento com o gelo. Bom, e nessa primeira etapa, o gelo sai do 0 graus Celsius, depois ele é aquecido até 10 graus Celsius. Se a gente fizesse um gráfico dos patamares para esse experimento, ia perceber que o gelo inicialmente ia derreter totalmente, para só depois começar a aquecer já no estado líquido e atingir os 10 graus Celsius. Então aqui a gente vai ter duas expressões do calor sensível. A primeira, quando a gente está considerando esse derretimento do gelo, e a segunda, quando a gente está considerando a recepção de energia já da água no estado líquido. A gente vai perceber então que nessa primeira aqui, quando a gente trabalha então com o calor latente, a gente vai ter lá uma quantidade de calor que eu não sei ainda quanto vale. A massa do gelo nesse experimento é de 100 gramas. O calor latente da fusão do gelo foi fornecido pelo exercício e é de 80. E aí eu vou conseguir descobrir o calor fornecido ali para esse gelo derreter, que é de 100 vezes 80, 8.000 calorias. O gelo não derreteu apenas, ele continuou em aquecimento. Depois que ele passa para o estado líquido, ele continua até chegar aos 10 graus Celsius. E aí, durante esse aquecimento, eu vou ter lá uma outra expressão do meu calor sensível, só que agora considerando o calor específico da água, que vai estar no estado líquido. Quantidade de calor não sei, massa da água, massa do gelo que derreteu é a mesma, 100 gramas. Calor específico da água, 1. Variação da temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. Qual é a temperatura final? 10 graus Celsius. Qual é a temperatura inicial? 0 graus Celsius. Porque a partir do momento que a água sai daqui, já em estado líquido, e atinge os 10 graus Celsius, ela sai da temperatura de 0 graus Celsius. Então a temperatura inicial é 0. Quantidade de calor, 100 vezes 1 vezes 10, 1.000. Então eu tenho ali 1.000 calorias. Quantidade de calor nessa primeira etapa do experimento, 8.000 quando aconteceu a fusão, mais 1.000 quando aconteceu essa alteração da temperatura de 0 até 10 graus Celsius. 8.000 mais 1.000, 9.000 calorias. Então essa primeira etapa a gente usou 9.000 calorias para poder aquecer a água, que inicialmente era gelo, depois passou para água líquida. Na segunda etapa, ou seja, no segundo experimento, a gente vai fornecer a mesma quantidade de calor que a gente forneceu lá na primeira etapa para aquecer 100 gramas de água líquida, que inicialmente estava em 0 graus Celsius, e a gente quer saber qual vai ser a temperatura final dessa água líquida depois de receber toda essa quantidade de calor. Aí a gente vai usar então a equação do calor sensível. A quantidade de calor é a mesma do primeiro experimento, ou seja, 9.000 calorias. A massa na segunda etapa continua a mesma.
Calor específico da água, o exercício forneceu pra gente, é 1. E a variação da temperatura é a temperatura final, que é o que a gente quer saber, menos a temperatura inicial. Qual que é a temperatura inicial dessa massa de água nesse experimento? 0 graus Celsius. Então aqui eu posso cortar esse zero, né? E observa que a gente tem 9.000 é igual 100 vezes 1 vezes θF dá 100 θF. Eu vou isolar esse θF passando esse 100 para o lado de cá. Então, 9.000 dividido por 100, corta, 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 corta. Eu vou achar aqui que o θF, ou seja, a temperatura final, é de 90 graus Celsius. Existem alguns pontos importantes quando a gente fala de trocas de calor nas substâncias. A primeira delas é que a gente viu aqui aquele gráfico de patamares para substâncias puras. Mas não é comum a gente encontrar substâncias puras na natureza. A maioria das substâncias que estão por aí são misturas. E as misturas não têm um ponto de fusão e um ponto de ebulição bem definidos. Ou seja, se a gente for expor as curvas de aquecimento ou resfriamento para essas substâncias, vai perceber a ausência daqueles patamares, porque elas não têm esses pontos, essas temperaturas bem definidas. Tem uma experiência muito comum aí na internet, que é aquela que a gente retira uma água bem geladinha de dentro do congelador e com um toque na superfície do recipiente ou até mesmo na pontinha lá da garrafa, a água presente na garrafa inteira se congela. Isso acontece, por exemplo, quando a gente vai tirar um refrigerante da geladeira, ele está ali em estado líquido, quando a gente coloca no copo, ele já talha todinho, né? Então, ali a gente tem a presença da substância no estado líquido, só que a temperatura que está ali está abaixo do ponto de fusão. Então, essa substância deveria estar no estado sólido, mas se comporta como um líquido. Por isso que é chamado de sistema metastável. Esse sistema metastável, ele é muito instável, porque qualquer alteração, por menor que seja, pode ocasionar uma mudança de estado físico abrupta no sistema. Outro ponto que a gente vê importante nos sistemas metastáveis é o líquido superaquecido. E esse daqui talvez seja o mais perigoso, porque não sei se já aconteceu com vocês, quando a gente vai colocar a água para poder esquentar, para fazer um chá no micro-ondas. A gente deixa a água ali e quando retira essa caneca, esse recipiente com água quente, parece que a água explode de uma vez e levanta, queima a pessoa. O que acontece? A gente tem ali, naquela água, uma temperatura acima do seu ponto de ebulição, mas a água ainda está líquida. E qualquer alteração que se faz nesse sistema ocasiona mudança de estado físico de uma vez. E isso tem que ter muito cuidado porque pode ocasionar queimaduras em quem estiver perto. Outro ponto importante para a gente verificar no estudo do calor são outros tipos de estados físicos além daqueles 3 que eu passei para vocês. Vou falar aqui do primeiro, que é o estado de plasma, que é encontrado na superfície do Sol. O Sol, o nosso astro-rei, ele tem uma temperatura em sua superfície de cerca de 6 a 15.000 graus Celsius. As partículas que estão lá na superfície do Sol estão muito agitadas, ou seja, o movimento dessas partículas ultrapassa o estado gasoso. E por isso a gente tem um outro estado físico que está além do estado gasoso, que é conhecido como plasma. Assim como nós também temos um outro estado físico que é conhecido como condensado de Bose-Einstein. Nesse estado físico, as partículas, as substâncias, estão próximas ao zero absoluto, ao zero Kelvin. Então, nesse estado físico, as substâncias estão tão agrupadas que perdem, inclusive, as suas características originais.